O tema que me foi proposto é perseverar na santidade dEle todos os dias, todos os nossos dias. Então repete comigo: perseverar na santidade dEle todos os dias. Então eu vou falar sobre santidade, o que é santidade. Eu vou falar da importância de viver a santidade dia a dia e vou concluir com perseverar na santidade. Está disposto? O que é santidade? E eu quero que você entenda que Deus te chama a santidade desde o Antigo Testamento. Abra a sua Bíblia em Levítico. Levítico, capítulo 11. Nós vamos ver que Deus nos chamar à santidade é algo antigo. Está lá no Antigo Testamento. Abriu sua Bíblia? Levítico, capítulo 11, versículo 44. E nós vamos ler só a primeira parte do versículo. Levítico 11, 44. O que está escrito aí? Pois eu sou o Senhor vosso Deus, vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Veja, desde o Antigo Testamento eu vou santificar você e eu quero que você seja santo. Depois, vá para frente, Levítico 19, só ir seguindo a sua Bíblia. Levítico 19, capítulo 19, versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Leia comigo. Dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou. Diga para quem está do seu lado: o chamado à santidade é antigo. Você está entendendo isso, sim ou não? Nós estamos lendo uma palavra que veio muitos anos antes de Jesus Cristo. E Deus já queria o povo santo. Deus escolheu o povo para ser santo. Agora vai mais para frente. Levítico 20. Versículo de 7 a 8. Levítico 20, 7 a 8. O que está escrito aí? Santificai-vos e sede santos. Por quê? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Gente, que coisa bonita. Assim como eu sou santo, eu quero que você seja santo. Você não diz que eu sou o teu Deus? Você não diz que eu sou o seu Senhor? Você não diz que quer me servir? Então eu santificarei você. Uma coisa já vai ficando clara: quem serve a Deus que é santo vai se santificando. Não tem como servir um Deus santo e continuar parecendo com capeta. Quem serve capeta se parece com capeta. Quem segue Cristo, quem segue Deus se parece com Deus. Sede santos. Sede santos. Você segue Deus ou você segue capeta? Tem gente que parece que segue outro. Filho de peixe, filho de Deus santo. Sede santos porque eu sou. Você está entendendo? Não tem como não ser, a não ser que você queira ser filho do demônio. Levítico 20, 26. O que está escrito aí? 20 e 26. Sereis para mim. E para quem que é para a santidade? É para se amostrar? Não, é porque Deus quer que você seja para Ele santo. Sereis para quem? Para mim, para Deus. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos
separei dos outros povos para que sejais meus. Você foi separado para Deus. Você não é do mundo. Você não é do demônio. A palavra está dizendo: eu te separei para que você seja meu. Diga, bota a mão no seu coração, bata no teu peito e diga: eu não sou do mundo. Eu não sou do demônio. Eu sou de Deus. Ele me separou para Ele. Está claro isso, sim ou não? Abra agora a sua Bíblia um pouco mais à frente, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronômio 7, 6. O que está escrito aí? Porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual te escolheu para seres o seu povo, sua propriedade exclusiva entre todas as nações da terra. Então o que significa um caminho de santidade? Eu sou povo de Deus, eu sou exclusivo de Deus. Gente, isso é santidade, exclusividade a Deus. Você não é do mundo, você não é do demônio, não pode ser uma coisa ou outra, você é de Deus. Diga comigo: eu sou de Deus. Exclusivo. Então não pode ser de mais ninguém, entendeu? Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2. Deuteronômio 14, versículo 2. O que está escrito aí? Porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual te escolheu para ser um povo que lhe pertença, de um modo exclusivo, entre todas as outras nações da terra. Ei, você está entendendo sim ou não? Diga: Deus me escolheu de uma forma exclusiva. Então você não pode prestar culto a outros deuses. Você não pode servir a outro Deus, somente a Jesus, somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus te escolheu de uma forma exclusiva para servir somente a Ele. Amém. Aplauda essa palavra. Você ainda está em Deuteronômio 26. Deuteronômio 26. Versículo de 18 a 19. Deuteronômio 26, de 18 a 19. O que está escrito aí? E o Senhor fez-te prometer neste dia, também de tua parte, que serias um povo que lhe pertenceria de maneira exclusiva, como te disse, e que observaria todos os seus mandamentos, para que Ele te eleve em glória, renome e esplendor acima de todas as nações que criou, e sejas assim um povo consagrado ao Senhor teu Deus, como te disse. Santidade é um povo exclusivo, santidade é uma escolha de Deus para nós, santidade é um povo consagrado a Deus. Eu vim aqui a Brasília hoje para dizer: você é um povo consagrado ao Senhor. Diga: eu sou consagrado a Deus. Vamos lá, só para que você entenda. Quando um padre usa o cálice da missa, a patena, porque ali vai estar o corpo e o sangue de Cristo, aquele cálice, ele é consagrado a Deus.
Você sabia que depois, então, eu não posso pegar o cálice da missa e colocar na mesa do seu almoço para você tomar um guaraná? Não posso, por quê? É consagrado, é exclusivo para a missa. A palavra de Deus está dizendo que você é dele, que você é escolhido por ele, que você é consagrado a ele. Então você não pode. Por isso que Paulo vai dizer, você não pode beber ao mesmo tempo da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Diga, eu sou de Deus. Exclusivo. Exclusividade total. E com orgulho. Amém. Esse negócio de santidade é antigo, não é? Agora vamos ver no Novo Testamento. Vimos no Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Você já pode abrir em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Agora é o próprio Jesus quem vai falar. Mateus, capítulo 5, 48. O que está escrito na sua Bíblia? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. A mesma coisa que nós ouvimos em Levítico, em Deuteronômio, agora é o próprio Jesus reiterando. Agora é o próprio Jesus dizendo, eu quero que vocês sejam santos, assim como o Pai é santo. Amém. Eu quero reler a passagem que o Padre Roger já leu, porque essa é uma das principais, chamados à santidade. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. O que está escrito aí? E nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Meu irmão, não tem conversa, Deus escolheu você para ser santo. Agora, quando Ele diz que te escolheu para ser santo, Ele não está te obrigando a ser santo. Você entende isso? Ele não está obrigando você caminha para esse caminho se você quiser. Mas todos foram chamados à santidade. Inclusive o ateu, inclusive o que não é católico, todos eles, todas as pessoas do mundo foram chamados à santidade, porque a Bíblia está dizendo que Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos. A Bíblia não está dizendo que você foi escolhido para você ser o que você quiser nessa terra. A Bíblia também não está dizendo que você foi escolhido para escolher uma profissão e ser feliz e ganhar muito dinheiro e viver assim sua vida. A Bíblia está dizendo que Ele te escolheu para você ser. Então diga, se a Bíblia falou, está falado. Olha para quem está do seu lado, diga, se falou, está falado. Aplaude essa palavra. Está ficando claro que Deus te chamou para a santidade, sim ou não? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Agora o apóstolo Paulo, ele vai falar mais uma vez que você foi chamado à santidade e não às coisas deste mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. 1 Tessalonicenses 4, 7. Leia comigo bem alto. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a... que coisa bonita. Ergue tua mão bem alto e proclama essa palavra na tua vida. Deus não me chamou para a impureza. Deus me chamou para a santidade. Agora vamos ser sinceros, você já viveu alguma vez na sua vida na impureza, sim ou não? Todos nós já vivemos, e talvez alguém aqui ainda está, mas você não foi chamado para isso. Que você esteja na impureza, não significa que esse é teu chamado.
Diga mais forte ainda: eu não fui chamado para a impureza, eu fui chamado para a santidade. Gente, porque o contrário da vida de santidade é uma vida impura, é uma vida de pecado. Você pode viver em pureza? Você pode fazer todas as impurezas que você quiser, mas Deus não te chamou para isso. A Bíblia está te dizendo isso. Deus não me chamou para a impureza, Deus me chamou porque a santidade é mais belo, porque a santidade é uma vida mais honrosa, porque a santidade é a vida de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, onde você já está, e vá no capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Leia comigo: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Para aí. O Deus da paz vos conceda santidade. Na minha opinião, nós deveríamos mudar aquilo que a gente deseja uns aos outros na virada de ano, por exemplo. Quando chega a virada de ano, o que a gente deseja para os outros? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O que adianta dinheiro sem felicidade? O que adianta dinheiro sem santidade? O que adianta saúde sem santidade? O que adianta saúde para se entregar ao pecado? Então chegava a virada de ano, tínhamos que começar a desejar uns aos outros que o Deus da paz vos conceda santidade este ano, que você seja mais santo do que você foi, que teu ano próximo seja melhor do que foi agora, porque você ainda não atingiu a santidade. E quando você diz, eu quero que você seja santo, em outras palavras você está dizendo que você seja feliz, porque quem é santo é a pessoa mais feliz dessa terra. Você não desejando santidade, você está desejando tudo, não muito dinheiro no bolso. Às vezes santidade não significa ter saúde. Santa Teresinha morreu de doença, Francisco de Assis morreu de doença, e saúde não significa tudo na nossa vida. É melhor ter Deus, santidade, do que ter todo o resto. Como o Padre Roger nos dizia, que adianta ter o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Diga: eu quero santidade. Agora você ainda está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai um pouquinho para trás. Diga assim comigo: Frei, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu fico vendo um monte de pessoas que se perguntam: qual é a vontade de Deus para mim? Eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei se eu tenho que fazer isso, eu não sei se tenho que fazer aquilo. Qual é a vontade? Você já fez essa pergunta, sim ou não? Eu tenho a resposta para você, meu filho, agora, neste exato momento. Um único versículo da Bíblia responde a sua pergunta. Diga mais uma vez: Frei, qual é a vontade de Deus para mim? O que Deus espera da minha vida? 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 4. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 4. O que está escrito aí? Leia bem alto. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha para quem está do seu lado e diga: a coisa parece mais simples do que você esperava. Deus só quer que você seja santo. E para ser santo, continua lendo o texto, e que eviteis a impureza. Para você ser santo, você tem que evitar a impureza. Segue o texto.
que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente. E veja, é santidade do corpo também. Porque nós não vamos para o céu só de alma, nós vamos para o céu também com o corpo. Então é santidade de corpo e alma. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, Frei? Está aqui na Bíblia. A vontade é que você seja santo. Amém? Agora, se você vai ser médico, se você vai ser advogado, se você vai ser político, se você vai ser dentista, se você vai ser padre, se você vai ser cantor, não sei, isso aí você escolhe. O importante é que você seja médico santo, político santo, você seja advogado santo, cantor santo, engenheiro santo. Você escolhe como você quer ser santo. Amém? Diga então se essa é a vontade de Deus para mim. Eu quero persegui-la até o fim. Por que você acha que Jesus morreu na cruz por você? Para você viver vida de porco? Deus morreu numa cruz por você para você viver vida de porco? Para você viver vida de bicho? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Leia comigo bem alto. Deus nos salvou e chamou para a santidade. Olha que bonito. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude de seu desígnio da graça que desde a eternidade nos destinou em Jesus Cristo. Deus nos salvou e nos chamou à santidade. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para todo esse ginásio e para quem está em casa. Quero fazer uma pergunta para vocês. Você é obrigado a ser santo? Deus está colocando uma arma na sua cabeça, se você não for santo. Não escutei. Vocês são obrigados a serem santos? Se você não quiser, meu filho, você não quer. Só que tem um detalhe. Você vai ter que assumir as consequências do que você escolheu. Abra sua Bíblia agora em Hebreus. Você não quer ser santo? Você quer caminhar na vida sem vergonha? Você quer caminhar na vida de pecado? Você quer caminhar numa vida longe de Deus? Tá bom, você escolhe. A vida é sua. Só que você vai assumir as consequências da sua escolha. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 14. Hebreus 12, 14. O que está escrito aí? Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Diga comigo, sem a santidade, ninguém pode ver o Senhor. Você não é obrigado a ser santo, não. Só que se você não quiser esse caminho, sabe o que vai acontecer? Já que você não quis a santidade, você também não poderá ver o Senhor. Aí eu pergunto para você, essa escolha é boa? Essa troca é boa? E ninguém é ninguém. Porque nessa terra tem um monte de jeitinho, e brasileiro o que mais gosta de fazer é dar jeitinho. Não pode, mas ele se enfia. Não pode estacionar aqui, mas nós estaciona. Não pode entrar. Aqui tem um monte de gente que já deve ter dado jeitinho em alguma coisa. Olha, estão tudo rindo. Talvez não está falando de mim. Filho.
No céu não tem jeitinho não, meu filho. Eu vou pagar uma propina para um anjo, e ele vai me colocar no céu, pela porta dos fundos. No céu não tem propina, no céu só tem santidade, no céu não tem jeitinho, no céu não tem jeitinho, no céu não tem jeitinho. Ninguém é ninguém, pode ser do Papa a pessoa mais simples. Ninguém é ninguém. Se o Papa não quiser a santidade, não verá o Senhor. A pessoa mais simples não quer a santidade, não verá o Senhor. Queres ver o Senhor? É simples. Viva a santidade na sua vida, e você terá acesso ao reino de Deus. Só. Quem quer ver o Senhor, diga eu. Você está dizendo que então você quer ser santo. Agora vamos ver o primeiro Papa da igreja falando, Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro. Pedro entendeu isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 15 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, 15 a 16. O que está escrito aí? A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito. E olha, ele recorda a leitura que a gente já leu de Levítico 11:44. Sede santos, porque eu sou santo. Aplaude esta palavra. Amém? Está ficando claro? Eu estou fazendo você ler Bíblia, não é a minha palavra. Porque se a Bíblia estivesse dizendo, pode ser sem vergonha, pode caminhar na impureza, eu estava aqui pregando, vamos ser sem vergonha, vamos caminhar na impureza. Mas eu não posso pregar o que não está na Bíblia. Eu sou servo da Bíblia, eu sou servo da palavra, e a palavra está dizendo, você não foi chamado à impureza, você foi chamado à santidade. Então é isso que eu preciso pregar aqui em Brasília. Povo, acorda, Deus nos chamou para a santidade. Agora, eu pergunto e peço para levantar a mão, para a gente animar um ao outro aqui. Quem quer ser santo de verdade? Quem quer caminhar na santidade de verdade? Agora, minha outra pergunta, você acha que é fácil? Então se prepara que eu vou te dar um monte de palavra para chegar aí no teu coração. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido? É que quando essa palavra chega nos teus ouvidos, na mesma hora você começa a ser julgado por essa palavra. Na hora que essa palavra chega aos seus ouvidos, você não vai ter como que dizer para Deus, mas não sabia. Sabia? Você escutou. A palavra chegou aos seus ouvidos, mas você não quis. Eu vou colocar agora um monte de palavras no seu coração, para que você possa viver a santidade no dia a dia. O que é santidade no dia a dia? Então vamos começar. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 8. O que está escrito aí? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Veja, Hebreus não tinha dito que quem não for santo não vai ver Deus? Agora o contrário, quem for puro de coração vai ver. Quem for impuro, quem for devasso,
Quem quiser viver na impureza, não vai ver. Mas quem for puro, vai ver. Bem-aventurados. Feliz é você que tem um coração puro. Por quê? Porque você vai ver Deus. Amém? Então diga: dai-me um coração puro, Senhor. Você está em Mateus capítulo 5, vamos para o versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Santidade no dia a dia é ser luz. Santidade no dia a dia é fazer boas obras. Obras estas que glorificam o Pai que está nos céus. Isso é santidade no dia a dia. As pessoas têm que ver as minhas boas obras, amém? Agora vá em João, capítulo 17. João 17. João 17. Como é que eu me santifico no meu dia a dia? João 17, 17. Capítulo 17, versículo 17. O que está escrito aí? Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Irmão e irmã, só tem um jeito de você se santificar: pela verdade. Não tem como você se santificar com a mentira, porque a mentira é do capeta, a mentira é do demônio. Santifica-os pela. Então não tem como se santificar com ideologia, tudo que o Padre Roger pregou. Se você adere a uma ideologia, se você adere ao que o mundo pensa, não tem como se santificar assim, porque a palavra de Deus está dizendo que é possível se santificar somente através da... Só que o que é a verdade? O que é a verdade? A tua palavra é a verdade, não é ideologia. Levanta a tua Bíblia bem alto. Levanta para a TV e fazer essa filmagem. Levanta bem alto. E diga: a tua palavra é a verdade. Eu, para ser sincero, eu não quero saber o que a mídia está falando. Do que é bom, do que não é bom. Eu não quero saber o que os artistas estão falando. Eu não quero saber do que homens estão falando. Eu quero saber do que a palavra de Deus fala para mim, o que é bom e o que não é bom. E se os homens falarem algo que está de acordo com essa palavra, eu aplaudo e sigo. Mas se os homens disserem alguma coisa que está contra essa palavra, eu deixo os homens e sigo a palavra, porque a palavra é a verdade, e não as palavras dos homens que estão contra a palavra. Só que falar a verdade no mundo que a gente vive já está dando processo. Porque o mundo não suporta a palavra, o mundo não suporta a verdade. Mas podem processar, podem perseguir, pode fazer o que quiser. Permaneçamos na verdade. A tua palavra é verdade. Porque você pensa que os apóstolos negavam a verdade? Não, nós vamos pregar a verdade. Ah, mas vai perseguir você, vai prender. Então prende, ué. Prenderam Pedro. Aí sabe o que acontece? Eu estou pregando a verdade. Aí Pedro foi preso por quê? Por causa da verdade. Sabe o que aconteceu? Diante de tantos guardas, Pedro, um anjo apareceu na cadeia e livrou Pedro da cadeia. Se os homens pendem, se for vontade de Deus, Deus vai dar um jeito. Mas não pode se afastar da verdade. Não tem como ser santo na mentira. Porque o pai da mentira é o... Eu não preciso abrir. João capítulo 8, versículo 44.
O demônio é o pai da mentira e não permaneceu na verdade. O demônio é o pai da mentira e não permaneceu na verdade. Se você não permanece na verdade, você entra no reino dele. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Quem quer ser santo no dia a dia? Então tem que ser puro de coração, tem que fazer obras boas, tem que se santificar pela verdade. Agora abra Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 13. Romanos 6, 13. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que vossos membros sejam instrumentos do bem ao seu serviço. Santidade é oferecer os seus membros a serviço do bem, e não a serviço do mal. Agora você está em Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Leia comigo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que lhe é perfeito. Então, ou seja, a pessoa que quer a santidade, ela não se conforma com o mundo. A pessoa que quer a santidade, ela renova o seu espírito. A pessoa que quer a santidade, ela procura saber qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que não é bom. Eu não faço tudo o que eu quero. Efésios, capítulo 4, versículo de 22 a 24. Efésios, capítulo 4, versículo de 22 a 24. O que é a santidade no dia a dia? O que está escrito aí? Renunciai à vida passada. Diga bem forte: renunciai. Você quer ser santo? Renunciai à vida passada. Por quê? Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e... Você está entendendo que é santidade, sim ou não? É preciso renunciar à vida passada, é preciso renunciar ao velho homem, e é preciso se revestir do homem novo. Diga comigo: eu quero Jesus. Eu quero convidar todos que vieram a esse ginásio, todos os que estão ouvindo essa pregação, renunciem à vida passada de pecado, e não saia daqui sem se entregar a Jesus Cristo, e começar hoje um caminho de santidade na sua vida. Você pode começar hoje um caminho de santidade na sua vida. Amém. Abra sua Bíblia. Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. E vamos ler só o começo. Cumpre somente o que vos mostreis, que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Diga comigo: o meu comportamento tem que ser digno do Evangelho. Como é que você se comporta na sua casa? É digno do Evangelho o seu comportamento? Como que você se comporta no seu trabalho? É digno do Evangelho? Como que você se comporta com seus amigos? É digno do Evangelho? Como você se comporta na sua faculdade? É digno do Evangelho o seu comportamento? Isso é santidade.
Filipenses, capítulo 2, versículo 14 a 15. Filipenses 2, 14 a 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa. Vocês acham que a nossa sociedade está assim hoje, sim ou não? A sociedade está depravada? A sociedade está maliciosa? Deus está pedindo para você ser íntegro, Deus está pedindo para você ser santo, no meio de uma sociedade assim. Ou seja, não é porque todo mundo está sendo malicioso que você tem que ser malicioso, não é porque todo mundo está sendo depravado que você tem que ser depravado. Você não é Maria, vai com as outras, você não segue todo mundo, você não segue maioria, você segue a palavra, você segue Jesus. Filhos de Deus, íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo. Deus te chamou para você brilhar neste mundo, e não para você ser depravado. Olha para quem está do seu lado, tenha medo de olhar para ele não e falar, sai do lado dos depravados. Deus não te chamou para ser depravado. Deus não te chamou para ser malicioso. Você foi chamado a viver dignamente conforme o Evangelho. E aí, está segurando o rojão ou não? Eu quero ser santo, eu quero ser santo. Você está aguentando essas palavras? Você está desejoso de viver essas palavras? Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Em seguida Jesus disse a seus discípulos, você quer ser santo? Você quer me seguir? Leia. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quer seguir Jesus? Vai ter que renunciar a seus desejos, vai ter que renunciar às suas vontades. Agora vá para Mateus, capítulo 10, versículo 37 a 38. Mateus 10, 37 a 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Em outras palavras, você tem que amar a Deus acima de tudo, acima de trabalho, acima de faculdade, acima de dinheiro, acima de família, acima de filho, acima de marido, acima de tudo. Eu estou em primeiro lugar. Isso é ser santo. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém. Mateus capítulo 7. Essa palavra já foi lida pelo Padre Roger. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Para ser santo dia a dia, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Agora vá para Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Mas Jesus disse-lhe, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quando você entrar para a obra de Deus, você não pode mais olhar para trás, não pode mais olhar para o Egito, não pode mais olhar para o mundo. Amém?
Diga comigo, Frei, a palavra de Deus é séria. A palavra pega pesado. Tem que pegar pesado com você, porque você não é fluxicheire não, filho. Se não pegar pesado, você não se converte não. Pegando pesado já não está dando muito certo. Imagina pegando leve. Diga para quem está do seu lado, para de ser frouxo. Aguenta o rojão. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Se eu pudesse resumir a santidade, eu resumia com essa palavra. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu quero que você leia bem alto essa palavra. O que é santidade? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Leia comigo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gente, santidade é isso, é não mais você vivendo, mas é Cristo vivendo em você. Já não sou eu quem vivo, porque o homem velho ficou para trás, eu abandonei a vida passada, eu já não tenho mais nada a ver com o homem velho, já não sou eu quem vivo. Agora o que é santidade? É Cristo que vive em mim, a sua palavra, os seus ensinamentos, aquilo que Ele quer de mim. Amém? Mateus capítulo 22. Eu quero com essa palavra resumir o que é santidade, além de Gálatas. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Mateus 22, 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Portanto, santidade é amar a Deus em primeiro lugar, não negociar com Deus. Será, Deus, que eu posso faltar na missa hoje de domingo? Eu sou católico, eu preciso ir na missa domingo, mas será que eu posso faltar? Porque eu estou precisando tanto dar uma descansada. Não negocia com Deus. Não ame o lazer mais do que Deus. Não ame o passeio mais do que Deus. Não ame os amigos mais do que Deus. Não ame mais que a família mais do que Deus. Santidade é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Opa, não é só amar a Deus, é preciso amar essa criatura que está do teu lado aí, é o próximo, é o mais próximo de você. Dá uma olhada para o próximo aí. Você tem que amar essa criatura que está aí. Eu sei que talvez não está fácil não, mas é o único jeito de ser santo, é ser amando essa criatura aí que está do teu lado. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Aplaude essa palavra. Você está entendendo, sim ou não? Ergue tua mão bem alta e diga: eu quero a santidade. Deus me chamou para a santidade. A minha pregação está acabando, e eu vou tentar terminar essa pregação dando para nós dois personagens. Um não perseverou na santidade, o outro perseverou na santidade. E assim eu quero que você termine essa pregação. Por quê? Preste atenção. Todos fomos chamados à santidade, sim ou não? Esses dois personagens que eu vou falar, eles foram chamados à santidade. Só que um perseverou, o outro não. Aí a pergunta que eu quero que fique no seu coração: a quem você vai querer seguir? Aquele que perseverou ou aquele que não perseverou? Você não sabe nem de quem que eu vou falar ainda. Primeiro, eu quero falar de Judas Iscariotes.
Judas perseverou? Abra a sua Bíblia. E vamos bem rápido que minha pregação está acabando, mas eu preciso abrir Bíblia com você. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo de 13 a 14. Vamos ver a não perseverança de Judas. Porque Judas quis seguir Jesus. Só que em algum momento ele foi dando bola fora. Marcos capítulo 3, versículo de 13 a 14. O que está escrito aí? Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Então, se ele chamou os que ele quis, chamou também Judas. Judas era alguém que ele quis. Foi Jesus que escolheu Judas. Diga comigo, Jesus quis Judas. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. 12. Entre esses 12 estava quem? É só você ler agora o versículo 19. O que está escrito no versículo 19? E Judas Iscariotes que o entregou. Diga comigo, Jesus escolheu Judas. Jesus escolhe a todos. Agora vá na sua Bíblia, em João, Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 70. João 6, 70 a 71. Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Jesus falando. Contudo, um de vós é o quê? Tem gente que é demônio, gente. Porque se você segue o capeta, você vira demônio. Se você segue Cristo, você não vira outro Cristo, não é isso? Se você segue capeta, você vira outro capeta. Jesus está falando que alguém era um demônio. Ele se referia a quem? A Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar. Não obstante ser um dos 12, o demônio entrou no coração de Judas. Jesus já está começando a falar sobre isso. Judas não quis perseverar na santidade. Agora abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículo de 14 a 15. Mateus 26, 14 a 15. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me e eu vô-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. Judas arquiteta o seu pecado. Judas arquiteta o seu crime. Judas não quer a santidade. Judas quer o pecado. E o pecado de Judas era ladrãozinho. E outros mais. Mateus 26, 24. Mateus 26, 24. O Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor que esse homem que jamais tivesse nascido. Gente, essa palavra é dura ou não é? Jesus está falando que era melhor que ele nunca tivesse. Sabe por quê? Você foi chamado para a santidade. Você está fazendo uma desgraça dessa com a sua vida. O que valeu a pena a sua vida? Nada, você vai para a perdição. Era melhor que você não tivesse nascido desse jeito, porque você não cumpriu o propósito, você não cumpriu o chamado. Agora, abra sua Bíblia em João, capítulo 12, versículo de 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Versículo 6.
Dizia isso não porque ele era interessado pelos pobres, mas porque ele era o quê? Ladrão. E tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Judas quis caminhar em outro caminho. Judas não perseverou na santidade. Diga comigo, Judas não perseverou na santidade. Preferiu o roubo. O que você está preferindo, meu irmão? O adultério, o roubo, a mentira, a fofoca, o sexo fora do casamento? O que você está preferindo? Agora abra a sua Bíblia em Lucas. Lucas, que essa palavra é muito forte. Lucas 22. Lucas 22, versículo de 3 a 4. Lucas 22, 3 a 4. Entretanto, Satanás, o que aconteceu? Entrou em Judas. Satanás entrou aonde? Você sabia que Satanás pode entrar no teu coração? Quando você escolhe o pecado, Satanás entra no teu coração. É Frei Gils que está falando ou é a palavra? Na hora que você decide ser um ladrão, Satanás entra no teu coração. Na hora que você decide adulterar, Satanás entra no teu coração. Na hora que você escolhe qualquer pecado, Satanás entra no teu coração. É a Bíblia que está falando. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Agora vá para João. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo de 26 a 27. João 13, 26 a 27. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida molhou o pão, deu a Judas, Simão, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe: então, o que queres fazer, faze-o depressa. Você não quer pecar? Então vai. Gente, Jesus está impedindo Judas? Jesus amarrou Judas? Quer roubar, meu filho? Vai roubar. Quer adulterar? Vai adulterar. Não quer santidade? Então não quer santidade. O que você tem para fazer, faz logo. É Jesus que está falando para Judas, minha gente. Você não é obrigado à santidade, você foi chamado à santidade. Não é essa vida que eu escolhi para você. Judas, eu não te ensinei a roubar, Judas. Eu não te ensinei a ser infiel, Judas. Eu não te ensinei o adultério, eu não te ensinei a mentira, eu não te ensinei a viver uma vida depravada. Agora, se você quer, vai depressa. Agora, assume as consequências da tua escolha. É Deus quem está escolhendo? Deus queria isso para Judas? Agora Deus criou todos nós em liberdade. Se você quer, faz o que você quer. A santidade é um caminho de escolha pessoal, minha gente. Então ninguém vai ser santo se não quer ser santo. Você está entendendo, sim ou não? Diga para quem está do seu lado, olhando bem nos olhos dele: a coisa ficou preta agora. Porque, diga assim para ele: porque pelo que eu estou entendendo, ser santo ou não, está em nossas mãos. Está em tuas mãos. E pode falar para ele o que eu vou falar. Se Satanás entrar no teu coração, e se Satanás entrar no teu coração, ele quer te levar para o inferno com ele. Se você chegar aí para o inferno, só foi por sua culpa, porque não foi a vida que Deus escolheu para você. Deus deu o seu único filho para morrer na cruz por todos nós, para que não pereça todo aquele que nele crer.
Mateus 27. Judas não perseverou na santidade. Não vai dar tempo de eu falar de Pedro. Eu tinha coisas muito bonitas para falar de Pedro. Vai ficar para outras pregações. Mateus 26. Ou melhor, Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27. Você não quer seguir Jesus? Você quer roubar? Você quer o pecado? Satanás entra no teu coração. E olha o que é a consequência de quem faz essa escolha. Mateus 27, de 3 a 4. Leia comigo, quero ouvir sua voz. Judas, o traidor, vendo então condenado, tomado de remorso. Judas agora ficou o quê? Mas remorso é arrependimento? O que é arrependimento? Eu roubei e não quero mais roubar. Eu adulterei e não quero mais adulterar. Eu pequei e não quero mais pecar. Ei, se você pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar você. 1 João, se você reconhecer os seus pecados, Deus aí está fiel e justo para perdoar você. O problema de Judas é que ele teve remorso e não arrependimento. Remorso é a culpa do diabo na tua cabeça. Segue o texto. Aí ele estava cheio de remorso e foi fazer o quê? Foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. Mas aqui não é arrependimento, aqui é, diga comigo, arrependimento não é remorso. Versículo 4, dizendo-lhes, pequei, entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe, que nos importa? Isto é contigo. Aí olha o que eles estão falando, problema teu, meu filho. Aguenta o que você fez agora. Diga para quem está do seu lado, você vai pagar o preço das tuas escolhas. O problema é teu. Você vai arcar com cada uma delas. Se não nesta terra, na outra. Você está entendendo, sim ou não? Diga, a coisa ficou preta. Preste atenção. Quem vai narrar a tragédia de Judas agora é o primeiro Papa da Igreja Católica. Numa das suas pregações, Pedro relembra Judas para o povo. Olha que discurso forte. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 18. Olha o que o primeiro Papa da igreja vai falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 16 a 18. Pedro está pregando e ele diz: irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos. Olha o que Pedro está falando. Ele era um dos nossos. Ele caminhava conosco. Mas teve parte no nosso ministério. Esse homem adquirira um campo com o salário de seu crime. Depois, tombando para frente, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Vocês prestaram atenção no que vocês leram? Pedro relembra o suicídio de Judas. Pedro está narrando como foi o suicídio de Judas. Ele não quis permanecer na santidade, e o seu caminho foi a morte. Paulo apóstolo, o salário do pecado é
a morte. Você foi chamado à santidade. Você deve viver a santidade todos os dias da sua vida. Agora, se você não quer perseverar nisso, a escolha é sua. Frei, mas isso é uma ameaça? Sim, uma ameaça de amor. É uma ameaça que te avisa. Se você não quiser seguir Deus, você não vai ver Deus. Se você não quiser caminhar na santidade, o único caminho que tem para você é o que aconteceu com Judas: a morte. Eu não tive tempo de falar de Pedro, que eu queria agora falar da perseverança de Pedro. Não dá. Mas vocês já conhecem a história. Vejam, os dois morreram. Judas morreu e Pedro morreu. Só que com uma diferença muito grande. Um morreu de remorso. Um morreu pagando pelo seu crime. Um morreu ladrão sem arrependimento. Pelo menos a Bíblia não nos narra o arrependimento de Judas. O outro morreu, diz a história da igreja. E um dia Jesus falou para Pedro: um dia você não vai fazer mais o que você quer. E a Bíblia chega a dizer assim: Jesus, com essa palavra, estava dizendo com qual morte Pedro iria morrer. A história da igreja diz que Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz, porque não se achou digno de morrer igual Jesus crucificado. Pedro morre por Jesus. Judas morre pelo seu pecado de remorso. O que é melhor? Morrer por Jesus ou morrer pagando o preço do seu pecado? Olha para quem está do seu lado e diga: a escolha é sua. Santidade não é Deus obrigando você. Santidade é um chamado. Amém. Aplauda essa palavra. Aplauda essa palavra. Aplauda forte a palavra de Deus. E para terminar, a última passagem que eu quero que você leia, Mateus 24. E quando você achar, você já pode ficando de pé. Mateus 24. Eu pergunto para você: Judas perseverou, sim ou não? Judas perseverou na santidade, sim ou não? Os outros apóstolos perseveraram, sim ou não? E você vai querer desanimar no meio do caminho ou você vai perseverar? Diga comigo: eu vou lutar, Jesus, até o fim, para perseverar. Amados irmãos e irmãs, eu quero dizer para você: não desiste. Pessoas do mundo vão tentar diminuir, vão tentar desanimar você. O mundo não vai nos aprovar. Diz a Bíblia: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. O mundo vai nos perseguir. As pessoas vão nos perseguir. Não pense que a mídia gosta, a grande mídia, eu digo, gosta disso que eu seguro em minhas mãos. Nós não seguimos homens, nós seguimos a Deus. Não adianta você ser fiel hoje e não ser fiel amanhã. Ninguém aqui pode dizer: eu estou salvo. Alguém aqui pode dizer: estou salvo? Sabe por quê? Porque hoje você pode estar na graça, mas e se você morrer pecando? E se você morrer pecando? Você está entendendo? Então, eu tenho que perseverar. Olha para quem está do seu lado e diga: nós vamos ter que perseverar até o fim, igual Jesus, igual todos os outros apóstolos. Diga para quem está do seu lado: você não pode seguir o caminho de Judas, porque o caminho de Judas é a não perseverança,
e parece que ele se deu mal. Você quer o mesmo caminho de Judas? Então agora abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, eu termino com ela. Versículo 13. Eu quero que você leia bem alto comigo, mas bem alto. Mateus 24, 13. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Pega essa palavra e diga: aquele que perseverar até o fim será. Isso é promessa, não é historinha não. Se você perseverar na santidade, vai ser difícil, vai, mas se você perseverar, é promessa. Um dia alguém vai abrir a porta do céu para você. E não vai precisar dar jeitinho não. Jesus vai olhar para você e vai falar: eu te conheço, você fez minha vontade, você seguiu minha palavra, vem para o meu reino bendito do meu Pai. Quero convidar você a erguer seus braços, porque aquele que nos mantém na perseverança, aquele que nos chama à santidade, ele vai entrar nesse ginásio. Deixa eu fazer você entender. O Deus que você segue vai entrar nesse ginásio. Aquele Jesus que falou com Judas e falou com Pedro, ele vai entrar nesse ginásio. E eu quero que você o receba como teu Deus. Eu quero que você o receba como teu Senhor. Aplauda Jesus, que já está no meio de nós. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos apóstolos, o Deus da Igreja Católica Apostólica Romana, Ele está no meio de nós.